Quem estiver com a Bíblia aí, com a espada na mão, tá? A gente vai ler João 12. Vou achar, diga amém, tá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Essa passagem, ela é rica em informações. Ela é muito rica. Mas para a gente começar a destrinchar ela, eu quero falar sobre a amizade de Jesus com a família de Lázaro. É muito interessante a gente ver Jesus com a família de Lázaro. Olha só, quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando ele estava chegando para ressuscitá-lo, Marta correu até ele e falou assim: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Quando Jesus viu que Lázaro estava morto, Jesus chorou. E a gente viu isso também porque quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, ele chorou. Ele deixou que as emoções dele aflorassem como homem e chorou. Outra coisa interessante que prova a amizade deles é que Maria quebrou o protocolo e no meio de todos os homens se ajoelhou nos pés de Jesus para aprender dele. Só pessoas que têm intimidade umas com as outras vivem essa cena. Jamais alguém vai chegar e vai falar tal frase se ela não for amiga. Jesus amava Lázaro e por isso ressuscitou. Amém? Mas não foi só por isso. Jesus estava querendo mostrar para o pessoal da época e para nós também que tudo ele podia fazer. Inclusive ressuscitar alguém que morreu. Porque dias depois ele ia ressuscitar. Então Jesus usou um amigo para mostrar para todos o que ele ia fazer lá na frente. Então a ressuscitação de Lázaro era um spoiler do que ia acontecer lá na frente. Então, mas Jesus fez isso porque era amigo? Não, ele usou um amigo para fazer um milagre. E o que eu quero dizer para você, quer um milagre na tua vida? Seja amiga de Jesus. Seja íntima de Jesus. A ponto de não ter vergonha de dizer: poxa, Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, isso não teria acontecido. Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, o que seria de mim? Nós precisamos ter amizade com Jesus. Ele não é somente o nosso Deus, Val. Ele não é somente o nosso Deus, Dona Maria. Ele é nosso amigo. E ele vai nos usar como exemplo de milagre. Ele vai nos usar. Vai chegar uma hora que ele vai fazer um milagre na tua vida e você vai falar: aconteceu porque eu sou amiga dele. Eu conto os meus segredos. Eu conto tudo o que acontece para Jesus. E foi isso que aconteceu. Por isso que eu precisava falar sobre essa amizade. Ainda digo mais, Lázaro viveu um milagre e foi perseguido por conta do milagre. Gente, Lázaro foi perseguido por ser amigo de Jesus. Nós temos amigos hoje e as amizades são tão ralas que os teus amigos não conseguem nem te apoiar. Vocês já observaram? Eles não conseguem ir com você na caminhada. Eles não suportam. Lázaro não. Lázaro foi perseguido. E antigamente a perseguição era a morte por causa de Jesus. Por causa da amizade dele, por causa do milagre que foi implantado sobre ele. E vocês acham que eles se importavam mesmo com isso? Claro que não. Se Maria se lançou aos pés de Jesus, no meio de um monte de homens, porque antigamente homens ficavam com homens e mulheres ficavam no serviço da casa. Maria quebrou o protocolo. Ela foi até lá e sentou aos seus pés de Jesus. E quando Marta reclamou, ele falou: Marta, por que te preocupas? Maria escolheu a melhor parte e isso dela não vai ser tirado. Mas a gente tem que lembrar que ela quebrou uma cultura. Mas Jesus não veio para quebrar protocolos? Ele veio para quebrar protocolos. Era um novo tempo e Maria entendeu. E foi por causa dessa quebra de protocolo e dessa liberdade que Jesus deu para ela, Dona Maria, que ela quebrou o vaso de alabastro.
O vaso de alabastro não era só um perfume. Ele era tudo que Maria tinha. Ele era a coisa mais importante que ela tinha na sua casa. E mais valiosa. E ela entregou. Ela quebrou. Posso te dizer, o vaso de alabastro era o futuro de Maria. Porque era o dote dela. Então não era só um adorno. Não era só um adorno. E eu quero dizer para vocês que a adoração de vocês tem cheiro. Ela sobe na narina de Deus com um bom perfume e agradável perfume. Então, como amigos comem juntos, Jesus estava lá na casa de Lázaro comendo com ele, certo? Estavam lá os homens na sala, mais uma vez, e as mulheres preparando ali o alimento. O que aconteceu? Maria olhou aquilo, foi lá no quarto dela, pegou o vaso de alabastro. Val, se você soubesse, o vaso de alabastro, ele é uma cerâmica branca. Tá? Então ele é todo adornado, coloca-se óleos ou perfumes e eles são conservados ali porque eles são tampados com a mesma cerâmica. Entendeu? Não é um paninho que tampa, é a cerâmica que tampa. Então o perfume não sai e sempre vai ficar novo. E aquilo valia 300 denários. Um denário naquela época era equivalente a 8 quilos de pães. Então aquele jarro de alabastro, com o perfume, com o nardo, com o puro nardo, ele equivalia a 2.400 quilos de pães. Vocês entenderam do que a gente está falando? A gente não está falando de pouca coisa. A gente está falando de muita coisa. Então Maria foi ao quarto, pegou o vaso de alabastro dela, lotado de puro nardo, e quebrou. E derramou aos pés de Jesus, enxugando com seu próprio cabelo. E a Bíblia fala que todo o ambiente se encheu de perfume. Todo o ambiente. Porque era o puro nardo. Não era qualquer perfume. Era um puro nardo. Era um perfume valioso. E ela derramou nos pés do seu Senhor. A sua adoração, ela tem cheiro. O nosso pastor ensinou aqui pra gente que a adoração, ela não é elogio. A adoração, ela é serviço. Ela é servir a Deus. Então, enquanto nós vamos servindo, o nosso cheiro, o cheiro desse serviço vai subindo nas narinas de Deus. Vai subindo. Então, por exemplo, eu estou evangelizando na rua. Está subindo esse perfume. Eu estou fazendo algo na igreja. Eu estou limpando o banheiro. Eu estou limpando os vidros. Eu estou limpando o chão. Eu estou dando aula para os kids. Eu estou cuidando da mesa da colheita. Aquilo tudo está vindo uma fragrância vinda do coração de Deus. Por isso que é importante nós fazermos com excelência, com ordem, com comprometimento. Eu ensinei aqui que nós não fazemos as coisas somente para Deus. Nós fazemos para o homem, honrando a Deus. Certo? Nós honramos a Deus com a nossa atitude, porque a honra, ela vem de tudo que a gente é. A gente não inventa honrar. Ou a gente honra, Val, ou a gente não honra. Ou a gente honra, Cida, ou a gente não honra. É de nós. Porque é uma essência, não se cria, não se copia, não se interpreta. A adoração que a gente dá a Deus, ela é um bom perfume. É um perfume agradável do Senhor. E foi o que Maria fez. Então a mesma Maria que quebrou o protocolo lá atrás, quebrou o protocolo agora. Perfumando o ambiente e mostrando para todo mundo que o dote dela acabou. Se ela quisesse casar, como que ela ia dar o dote se ela derramou? O futuro dela era Jesus. O que ia acontecer dali para frente era Jesus. Ah, mas eu não ia casar, então dote, cadê teu... Jesus. Jesus é o meu futuro. Ela entendeu que o amigo dela era Deus. Ela entendeu que aquela pessoa que estava sentada ali jantando era o próprio Deus vivo na casa dela. E nós, quantas vezes nós não nos debruçamos em buscar a presença dele, nós temos cansaço, nós temos preguiça, nós não temos tempo. Ai, mas eu não tenho tempo, ai, mas eu estou cansado. Nós perdemos assim, Deus de vista. Ah, mas é porque a gente não vê? Não, gente. Porque ele está dentro de nós. A presença dele está dentro de nós. E nós não gastamos tempo em invocá-lo. Aí sabe o que acontece? A nossa adoração dentro da igreja fica capenga. Ai, tô cansada. Ai, tô de... Cida, quer parar? Se nós não gastarmos tempo dentro da nossa casa, a gente vai começar a ficar como muitos obreiros estão aí pelas igrejas. Fazendo por obrigação, chegando atrasado, fazendo de mau humor. Entendeu? Aqui, de verdade, aqui não é brincadeira. Aqui não tem. Eu não vejo ninguém fazendo as coisas com mau humor aqui.
Porque eu vejo que as pessoas estão adorando a Deus. Estão entendendo o que é servir. Que servir lavando o banheiro é tão importante como servir com o microfone na mão. É serviço, é adoração, é perfume. É perfume, gente. É perfume agradável a Cristo. O Senhor se agrada na nossa oferta. O Senhor se agrada naquilo que a gente entrega, naquilo que a gente faz. Agora tu imagina. Tu pega ali 300 denários e joga nos pés de um homem. Tu tem que ter muita certeza de que ele é Deus, né? Tu tem que ter muita certeza de que ele é Deus. Ou tu tem que ter muita certeza que aquilo que você está destinando está indo para o lugar que você está destinando. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de dízimo, estou falando de oferta, estou falando de dedicação na obra. É sobre isso que eu estou falando. Então tu tem que ter muita certeza. E Maria tinha, sabe por quê? Sabe por que Maria tinha? Porque ela tinha intimidade. Jesus mesmo falou, a ovelha conhece a voz do seu pastor. A gente não se confunde. Ô Cida, quando o Antônio grita lá de baixo, Cida, tu não sabe que é ele? A gente não se confunde, porque a intimidade, ela faz isso. Ela é inconfundível. A gente conhece o cheiro, a gente conhece a voz. As formalidades ficam de lado, aquelas pomposas, oh Senhor, acaba. A gente deita nos pés de Jesus e fala, Jesus, me ajuda, porque eu não consegui pagar tal conta, me ajuda porque meu carro quebrou, me ajuda porque eu não tenho carro, me ajuda porque está chovendo. Hoje eu falei para Deus, Deus, por favor, para essa chuva. Papai do céu, hoje é culto. Para essa chuva, pelo amor de Deus, o Senhor sabe que isso me deixa angustiada. Está aí o tempo seco. Ele precisava fazer, mas ele fez. Ele fez porque o meu coração quebrantado, contrito e sincero alegrou o coração dele. Alegrou o coração dele. Então, na verdade, ele falou, vou parar a chuva, tá aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, porque, estava chovendo, hein? Quando eu clamei a Deus, estava caindo um pé d'água. Olha, gente, deixa eu falar. Milagre é resposta de intimidade. Deus não vai fazer um milagre se você não é íntimo dele. Não adianta. Não adianta. Não adianta, Deus não vai fazer. Você tem que buscar uma intimidade com ele. Você tem que entender que quem está na tua vida é Deus, não é a Jaque, não é o pastor Carlos. É Deus, é o próprio gente, é o próprio Deus que está dentro de você. É o Criador de todas as coisas. Ele criou tudo. A Bíblia fala que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, por exemplo, a gente não pode nem respirar sem Ele. E a gente não dá a reverência e a intimidade que Ele quer de nós. A íntima compaixão, a comunhão em Cristo Jesus. Quer um milagre da parte de Deus? Por favor, seja íntima de Cristo. Olha, para nós, o perfume é um adorno. Não existe uma mulher que saia sem perfume. Eu não saio. Quando eu fico sem perfume, eu fico agoniada. Eu betono de creme. Da cabeça aos pés, eu ponho creme. Até no cabelo eu ponho o perfume. Que às vezes você vai abraçar, né? As pessoas sentem no teu cabelo. Então, para nós, é um adorno. Mas para Maria, não. Era o futuro dela, era o dote dela, era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha e depois daquilo ela não tinha nada. A não ser Jesus. Mas financeiro. O financeiro. Então, acho que ela ligou? De verdade, vocês acham que Maria ligou de ter ficado sem um vaso de cerâmica? Não. Ela não ligou. Ela nem pensou. Eles só vieram pensar em dinheiro quando Judas abriu a boca. Porque enquanto o ambiente estava cheiroso com a adoração de Maria, de repente vem a adoração fétida de Judas. Ele abriu a boca. Ele abriu a boca e disse, por que não dar para os pobres? Só que ele não estava preocupado com os pobres. Porque ele desviava dinheiro. Ele estava preocupado com a sua própria cobiça. E nós vamos encontrar pessoas assim. Enquanto nós estivermos orando, elas vão estar cobiçando os nossos resultados. Às vezes você se pergunta, nossa, mas eu não tenho nada e essa pessoa me inveja. Essa pessoa me maltrata. Tudo que eu levanto para fazer, essa pessoa fala mal. Tudo que eu estou fazendo, essa pessoa critica. Eu não consigo suprir os critérios dela. Eu me sinto menor quando eu estou perto dessa pessoa. E você está lá, adorando a Deus. E essa pessoa está lá, mas por que tu não faz isso? Olha, mas você não devia ter ido por esse caminho, você devia ter ido pelo outro. Olha, mas a tua pregação poderia ter sido diferente. Olha, mas você deveria ter limpado o banheiro de tal jeito, ter limpado de tal jeito. Ai, irmã, mas você saiu uma vez essa semana para evangelizar? Eu saí 3. Preocupado com as suas próprias cobiças. Tornou o ambiente da igreja numa grande competição. Está competindo um com o outro. Está rivalizando.
A sua boca às vezes é só murmuração. E que Deus nos livre de ser esse tipo de pessoa. Eu não quero contar que somos nós. Eu não quero contar que a nossa boca é murmuração. Eu não quero contar que a nossa boca não tem amor, só tem rivalidade. Judas, em seu aspecto, ele era desleal. Ele andava com Jesus. Ele conhecia o caráter de Jesus. Ele viu que Jesus era Deus porque ele via milagres e prodígios vindo da parte de Deus. Porém, ele não o adorava. Tanto que na Santa Ceia, Cida, Jesus falou para ele, vai logo, vai depressa e faz o que tu tem que fazer. Deus ordenou ele a ir. Aí sabe o que ele fez? Foi lá buscar o dinheiro do terreno dele. Foi lá ser entregue às suas próprias cobiças. Sabe por quê? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E eu disse uma vez na célula lá na casa da Dona Maria, e vou dizer para vocês, os lugares de igrejas que estão mais cheios são nas favelas, onde as pessoas não têm cartão de crédito. Sabe por quê, Val? As pessoas não oram mais. Olha, Senhor, eu quero orar. Claro, casos específicos, eu não estou generalizando. Mas algumas pessoas já não oram mais. Senhor, eu estou orando porque eu não tenho dinheiro da luz. Pai, eu estou orando porque eu preciso fazer uma viagem, eu preciso me organizar para fazer essa viagem. Senhor, esteja nos meus negócios, esteja nas minhas finanças. As pessoas não oram mais, Cida. As pessoas pegam o seu cartão de crédito com limite alto e passam lá na Latam. Vamos de avião. Aí depois põe na conta de Deus que está quebrado, sabe? Aí depois Deus é culpado, mas não perguntou. Lá em Provérbios fala assim, Cida, colocai os seus planos diante de Deus e eles serão bem-sucedidos. Entendeu? As pessoas já não buscam mais orientação de Deus para absolutamente nada. Elas estão entregues às suas próprias cobiças. Aí sabe o que acontece? Esse amor ao dinheiro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a pessoa vai querendo mais, vai querendo mais. Quantas são as irmãs que vocês já viram chegar na igreja em busca de um milagre e quando conseguiram foram embora, tu nunca mais viu? Tchau. Aí tu liga pra irmã, irmã, que nada, eu busco a Deus em casa. A desculpa sempre é essa. A desculpa sempre é, eu busco a Deus em casa. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele dá uma sensação de conforto pra gente. E tá tudo bem dar, tá? Tá tudo bem dar. Tá tudo bem a gente ter dinheiro pra ir no salão, tá tudo bem a gente ter dinheiro pra ir fazer a unha, tá tudo bem. Sabe o que não tá tudo bem? A gente priorizar isso e não priorizar as coisas do reino. Na Bíblia tem 2 senhores. Um é Deus e outro é o dinheiro. É Mamon. E foi por causa disso que Judas se suicidou. Foi por causa disso que Judas se entregou por um saco de moedas que valia um terreno. E nesse mesmo terreno que ele comprou, ele se matou. E Lucas fala, lá em Lucas fala mais especificamente de que as vísceras dele saíram para fora. Morte feia, né? Que morte horrorosa. Eu quero dizer para vocês, voltando lá para Lázaro, e sobre um amigo, Jesus trouxe de volta a vida. Um amigo Jesus trouxe de volta a vida. Já o outro amigo se lançou para a morte. Porque se vocês não sabem, acredito que sim, são os antigos na fé, Judas foi chamado de amigo por Jesus quando ele o traiu. Um amigo teve a sua vida recuperada e ressuscitada. E o outro amigo se lançou para a morte. Foco errado. Foco errado. A adoração de Judas já não existia. Era fedido. Era fétido. Era fétido. As falas de Judas eram fedidas. Porque já não adoravam a Deus. Ele não sabia o que era honra. Sabe por quê? Porque o dinheiro não nos deixa honrar pessoas. Ou vocês nunca viram uma irmãzinha que tem mais dinheiro desonrar que não tem? A gente nunca viu, só no Guarujá, né? O que acontece? Muitas pessoas que têm dinheiro desonram aquelas que não têm. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Na igreja todo mundo é igual. Na igreja todo mundo é igual. Eu já vi empresário lavar banheiro na igreja onde eu estava. E lavar o banheiro feliz da vida. E já vi pessoas como eu, desempregadas, sem um tostão, sem carro, sem casa própria, comandar uma livraria, comandar um evento de jovens. E eu não sou melhor do que ele. E nem ele melhor do que eu. Pelo contrário, nós servimos a Deus juntos e levamos a igreja a adorar a Deus. Entendeu? Porque isso é honra. É honra eu ficar 3, 4 dias estudando uma palavra. É honra, gente. Sabe por que é honra? Porque o Senhor nos escolheu para coisas específicas.
E, gente, no meio de muita gente, ele nos amou primeiro. É aquele esquema, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça e ele é Deus. Ele não deveria saber. Porque nós somos bichinhos de Jacó. Vermezinho de Jacó. Nós não somos nada mediante a grandiosidade desse Deus que é o Criador. Que faz todas as coisas. Todas as coisas. Ah, meu filho. Enquanto o perfume da gente exala, muitos soltam um cheiro fétido do pecado e do amor ao dinheiro. Muitos entregam as suas cobiças ao próprio diabo, a sua vida ao próprio diabo. E para eles está tudo bem, sabe por quê? Porque enquanto está assim, enquanto está se beneficiando, está tudo bem. Agora, quando Judas viu que Jesus morreu, o remorso tomou conta dele. Sabe por quê? Porque já era, não dava mais jeito de mudar. Porque olha só, gente, pra gente, Jesus deu a própria vida, certo? Existia um propósito. Mas essa história, ela se distanciou. Então ela ficou cada vez mais nítida. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quanto mais a história de Jesus se distancia do acontecido, mais nítida ela vai ficando, mais viva ela vai ficando. Para os apóstolos, era muito complicado, porque eles ora viam Jesus como amigo, ora viam Jesus como Deus. Eles estavam vivenciando o momento. Então os erros deles eram até válidos. A incredulidade deles eram muito grandes. Muito grande. Existe um episódio que Jesus estava orando e eles temeram, né? Ai, é Elias? É Moisés? Aí Jesus foi lá e tocou neles. Calma, sou eu. Eu sou Jesus. Jesus precisava estar toda hora lembrando que além de ser Deus, ele era o seu amigo. Que pescava junto com eles, que comia junto com eles, que sentava à mesa junto com eles e que outrora fazia milagres junto com eles. Mas era muito confuso, é muito difícil, gente. É muito difícil porque nós somos humanos, a nossa mente não transcende. Sabe por quê? Porque acreditar em Jesus, estando com Ele e não estando com Ele, é fé. Quantas pessoas não devem ter aparecido naquela época dizendo que era Jesus? De verdade. Quantas pessoas dizendo que era o próprio Deus? Tanto que o nome dele não é único, tá? O nome dele não é Jesus Cristo, como os latinos falam. O nome dele é Jesus, o Cristo. É a tradução. A tradução literal é essa. Tá ali meu marido que me deixa mentir. Então tinha vários outros falsos profetas. João brigou contra eles. Se a gente for ler 1 João, 2 João, ele estava brigando contra aqueles que eram agnósticos naquela época. Qual é o cheiro da tua adoração? Qual é o perfume que você exala quando você está servindo a Deus? Qual é o perfume que você exala quando você chega na tua casa e tá aquele caos? Qual é o perfume? Porque servir na igreja é válido, mas a gente também precisa servir em casa. Será que nós somos posicionados? Será que de verdade nós fazemos a vontade de Deus no nosso lar? E eu não estou dizendo que uma vez ou outra, Val, Emicida e Dona Maria, eu não estou dizendo que uma vez ou outra a gente não vai errar e vai ter que contornar a situação e fazer certinho, não estou dizendo. Mas a tua adoração dentro de casa, ela tem que ser perfumada, ela não pode ser fedida. Ela não pode. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas não precisa responder. Se Jesus te pedisse o que você tem de mais valioso, pode ser bens materiais ou não, você daria? Será? Será que você daria? Posso falar uma coisa? Jesus não pediu para Maria para quebrar o vaso. Ela foi lá e quebrou. Um homem simples, com as sandálias gastas, humilde de tudo. Sabe por quê? Porque Jesus não era pomposo. Jesus não se importava e não se importa com o nosso status, com o que a gente tem. Não se importa. Ele não liga. Ele mantém todas as coisas porque ele te ama. Então você pede, quando você alcança, é o Senhor que te deu. Mas ele não se importava. Ele não pediu para Maria. Maria, pega lá o teu vaso de alabastro, quebra aqui no meu pé e me adora. A adoração que você tem que dar para Deus é voluntária.
É por amor, não é por obrigação. Eu lembro que eu tinha uma ansiedade de fazer as coisas quando eu me converti. Meu Deus, vocês não têm noção não. Eu já fui da livraria, eu já fui da Cesta do Amor. No nosso caso não era a Mesa da Colheita, era a Cesta do Amor. Eu já fui dos adolescentes, eu já fui dos jovens. Todos os departamentos da igreja eu fui. Todos, sabe por quê? Porque eu tinha ansiedade de servir. Mas será que era perfumado o meu serviço? Será que verdadeiramente eu estava entregando tudo que eu tinha? Ou eu estava desesperado em me encontrar diante de Deus? Feche os seus olhos. Ah, se Jesus te pedisse nessa noite o que tu tens de mais valioso, tu daria? Tu quebraria teu vaso de alabastro? Tu quebraria o teu futuro nos pés de Jesus e limparia nos teus cabelos? E se teu bem mais precioso fosse um filho? E se teu bem mais precioso fosse teu carro? E se teu bem mais precioso fosse tua filha? E se teu bem mais precioso fosse teu neto, teus netos? Qual é o teu bem mais precioso? Já que qual é o teu bem mais precioso? Você quebraria aos pés de Jesus? Porque senão, já que se você não quebrar, pode ter certeza que você não tem certeza de que Ele é Deus. Você não tem certeza de que a pessoa que você está servindo é o próprio Criador de todas as coisas. A Bíblia fala, amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, acima de qualquer coisa. Será se nós estamos amando a Deus acima de qualquer coisa? Será que nós somos dignos desse amor maravilhoso? Ai, Jaque, mas eu quero um milagre na minha família. Mas você já entregou ou tu está querendo ser Deus na tua família? Tu estás querendo ser Deus na tua casa? Tu está querendo tomar um papel que não é teu dentro da tua casa? Quebra esse vaso, minha irmã. Quebra esse vaso. Não interessa se ele vale 300 denários ou 2.400 quilos de pães. Não interessa. Quebra esse vaso. Deixa Jesus tomar de conta da tua casa, da tua família. Derrama sobre ele a tua adoração perfeita. A tua adoração perfeita. Aquele que ele quer ouvir. Tem pessoas que não conseguem dizer eu te amo para os outros. Tem pessoas que não conseguem dizer eu quero você na minha vida, eu amo você. Tem pessoas que não conseguem dizer. Agora, eu quero saber, você consegue dizer isso para Deus? Quebra esse vaso. Quebra esse vaso. Não interessa o quanto ele vale. Não tem uma pessoa que ame mais os teus filhos e a tua geração do que Cristo. Não existe. Tu não morreu pelo teu filho, mas ele morreu. Tu não morreu pelo teu neto, mas ele morreu. Tu não morreu pelo teu marido, mas ele morreu. Então, não tem pessoa que saiba mais do que é amor do que Cristo. E para você se aproximar dele, você precisa amá-lo também acima de todas as coisas. Para de ser Deus. Para de tomar decisões erradas na tua vida. Para. Porque a tua adoração vai ficar fedida. Vai ficar fétida. Quando tu abres a boca para adorar, vai sair só murmuração. Para de priorizar os outros. Para de priorizar a si mesmo, o teu ego, inflamar o teu ego. Para. Tu é bichinho de Jacó. Tu é bichinho de Jacó. Tu é bichinho de Jacó. Mas Jesus essa noite quer te colocar no colo. Ele está dizendo, ei filha amada, entrega o que tu tem. Entrega o teu futuro. Entrega as tuas inseguranças, que eu vou fazer, porque eu sou Deus. Eu não estou brincando de ser Deus, eu não estou brincando de ser Criador. Eu sou. Antes de tudo eu sou. Depois de tudo eu sou. No meio de todas as coisas eu sou. Ah, mas a minha vida está difícil. Ah, mas eu estou enfermo. Ah, mas eu não estou fazendo nada para Jesus. Ah, mas eu estou cansada. Ah, mas eu tenho tantos sonhos e planos e eu não tenho realizado nada. Eu falo de mim agora. Eu digo para mim mesma. Eu sou. Antes de ser, eu sou. Quando o mundo era um caos, eu sou. O mundo estava sem forma. A terra estava sem forma e vazia. Eu sou. Eu sempre sou. O que é mais valioso para ti?
E se essa coisa não for Jesus, faz o caminho de volta. Jesus precisa ser o mais valioso. Jesus precisa ser o teu íntimo amigo. Jesus precisa modificar a tua vida e você precisa ter um ar diferente, um fôlego novo de vida. Chega de viver a mesmice de vida. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Chega dessa inconstância de sentimentos. Chega. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus filhos. Eu profetizo a conversão dos teus filhos, da tua casa, da tua família. Senhor, nós não aceitamos, Jesus, não te adorar da forma que tu mereces ser adorado. Nós não aceitamos te adorar pela metade, Jesus. Chega de viver pela metade. Chega de murmurar. Nós queremos te adorar, Jesus. Nós queremos elogiar o teu santo nome e entregar sobre teus pés tudo que nós temos de mais precioso. Oh, Pai, tira de nós toda a mágoa das coisas passadas. Tira de nós todos os traumas que vêm impedindo que a gente possa prosseguir de forma diferente. Porque é assim que acontece. Quando estamos traumatizados, nós não conseguimos agir e fazer nada de forma diferente. A gente fica naquele lugar de dor, naquele lugar fedido, naquele lugar sujo. Nos tira, Senhor Jesus Cristo, do lugar em que nós nos colocamos. Porque mesmo que as pessoas te magoem, você que decide o que tu vai fazer com isso. Se você vai perdoar e vai lançar fora, ou se você vai se tornar seca, pálida. É sobre isso que nós estamos falando, sobre uma vida diferente, sobre uma vida sem traumas, sobre uma vida avançando para o reino de Deus. Vai na tua casa, faz um momento de oração, expulsa esse demônio que fica te perturbando. E quando eu falo de demônio, não é pessoas, é espíritos. Unge a tua casa, fala: eis a casa de oração. Não aceito vícios na minha casa, não aceito prostituição na minha casa. Eu não aceito, Senhor Jesus Cristo, uma vida de tristeza, de melancolia dentro da minha casa. A minha casa será chamada casa de oração. Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por o Senhor ter falado comigo. Na tua presença até a tristeza salva de alegria. Jesus, vem nos buscar, Pai, porque a igreja que não ama a tua volta não te ama. A igreja está vivendo como se o mundo não fosse findar. Esse mundo perece. Esse mundo é imundo. Nós não somos esse mundo. Nós somos peregrinos em terra alheia. Nós somos servas do Deus Altíssimo. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no paraíso junto com Jesus. Esteja disposta a entregar todo dia o que mais te vale. Esteja disposta a entregar todos os dias o que mais te tem como valor. Nos torna mulheres diferentes. Nós precisamos agir diferente, porque nós não teremos resultados novos se agirmos da mesma forma. Sempre estaremos da mesma forma, porque agimos igual em todas as situações. Nós entregamos a nossa casa, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa adoração, Pai, em tuas mãos. Muito obrigada, Jesus. Eu te peço pela conversão dos nossos familiares, Pai, do vício. Tira nossos familiares da frieza desse mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos dar sabedoria para desbravar o que nós temos que desbravar. Para tirar os abrolhos que estão nos impedindo de caminhar. Eu te entrego, Pai, esse culto. Eu te entrego essas pessoas nas tuas mãos. Eu te peço, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça e as doces consolações do nosso amado Espírito Santo esteja sobre a tua casa, a tua família, teus filhos e tua geração, para todos sempre.
acredita, diga amém.